Hoje, no dia 13 de janeiro, a gente vai falar de Pix, vamos falar de proibição de celular, vamos falar de pesquisa eleitoral e muito mais. Mas antes de começar com as principais notícias econômicas do dia 13 de janeiro, uma informação muito boa. As autoridades de Israel acabaram de informar que o Hamas deverá libertar 33 reféns e que as negociações de cessar-fogo estão nos estágios finais. Tínhamos que começar com uma boa notícia. Agora vamos direto falar do Pix. De uma forma bem resumida, todas as instituições financeiras e corretoras agora, a partir do dia 1 de janeiro, deverão informar à Receita Federal contas que dentro de um mês receberem mais de R$5 mil de Pix, pessoa física, e R$15 mil de Pix, pessoa jurídica. Tão simples quanto isso. Todas as instituições financeiras já informavam à Receita Federal as transações relevantes. O que a Receita fez agora, para controlar sonegação, lavagem de dinheiro, ela baixou a régua e começou a controlar o Pix, que de alguma forma estava bem descontrolado. Então agora, as pessoas que recebem muito no Pix e não declaram, vão ter que se explicar com a Receita. Ainda no Brasil, pesquisa eleitoral. Hoje considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria um duelo equilibrado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso conseguisse reverter a sua situação judicial e viabilizar uma candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Paraná entre os dias 7 e 10 de janeiro e divulgado agora, nessa segunda-feira, nele foram sondados 3 cenários para o duelo entre esses dois líderes da polarização política do país. Vamos agora aos cenários. No primeiro cenário, com Pablo Marçal, em primeiro turno, o Lula teria 34% das intenções de voto contra 33,9%, ou seja, empate no detalhe os dois. Mais uma dentro de uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Em uma outra simulação de primeiro turno, sem o Pablo Marçal, as posições de Lula e Bolsonaro se invertem. Então o ex-presidente Bolsonaro teria 37,3% e das intenções de voto contra 34,4% do atual presidente, continuando um empate técnico. Para o segundo turno é o seguinte: caso os dois últimos presidentes do Brasil passassem para o segundo turno em um eventual confronto, o empate técnico entre eles seria inevitável e persistiria. Bolsonaro, nesse cenário, teria 45,7% das intenções e Lula teria 42,2%. Entre os entrevistados, 8,3% disseram que iriam votar em nulo, branco ou em nenhum, enquanto 3,8% declararam que não sabem ainda e não opinaram. Continuando no Brasil, falei que hoje estava animado, foi sancionado um projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos de celular nas escolas públicas e privadas. A matéria foi aprovada pelo Congresso no fim do ano passado e desde então aguardava a sanção do presidente da República para entrar em vigor. Segundo a Secretaria de Comunicação, não houve vetos. Ainda no Brasil, vamos falar da empresa Piracanjuba. Ela acabou de conseguir um financiamento de 499 milhões com o BNDES para a produção de whey protein, lácteos no Paraná, em uma nova unidade industrial que terá a capacidade de beneficiar 1,2 milhões de litros de leite por dia, de acordo com o BNDES, e que resultará na produção de concentrados isolados, de lactose em pó, queijo mussarela, manteiga. Ao todo, o projeto tem um investimento de 612 milhões de reais, segundo o banco. Para finalizar, aqui no Brasil, o dólar fecha perto da estabilidade na contramão do exterior e o Ibovespa tem uma leve alta. Juros futuros recuam, reagindo às falas do diretor de política econômica do Banco Central. Vamos agora dar um giro no mundo. Os índices acionários globais caíram nessa segunda-feira, enquanto o índice do dólar atingiu sua maior cotação em mais de 2 anos, depois que os dados de emprego dos Estados Unidos, divulgados na semana passada, levaram investidores a avaliar a possibilidade de que o Federal Reserve possa ter terminado de cortar as taxas de juros. Continuando, vamos dar um giro pelo mundo. A Europa deve competir pelo gás, ameaçando países mais pobres. Os estoques europeus podem não ser suficientes para o próximo inverno, aumentando a demanda global. Países da Ásia e da América do Sul podem ser prejudicados com as altas dos preços. Vamos sair do gás, agora vamos para o petróleo. Os preços do petróleo fecharam em forte alta nesta segunda-feira, estendendo os ganhos da última sessão, após os Estados Unidos estabelecerem amplas sanções contra as empresas petrolíferas da Rússia, que é um dos principais fornecedores do commodity. No fechamento de hoje, o futuro do petróleo tipo Brent
que é uma referência mundial, com vencimento para março, subiu 1,56%, cotado a 81,01 dólares por barril. Saímos do gás, fomos para o petróleo, agora vamos para o ouro. O ouro está fechando em queda com dólar forte e realizações de lucros. Os contratos futuros do metal fecharam em queda nesta segunda-feira, com investidores realizando os lucros após uma sequência de 4 sessões de alta. No fechamento da COMEX, divisão de metais de New York Mercantile Exchange, o ouro com entrega prevista agora para fevereiro caiu 1,34% e agora a onça Troy está sendo cotada a 2.678 dólares. Para finalizar esse noticiário enorme, o Ibovespa está fechando, como eu já disse, com uma leve alta, 0,16, Dow Jones caindo 1,63, DAX alemão caindo 0,38, destaques na B3 hoje teve Hapvida caindo 2,27, Bradesco e Ambev subindo 0,63. Essas foram as 10 ou muito mais principais notícias econômicas do dia 13 de janeiro, agora para você, em muito mais do que um minuto.